Vivemos em um mundo onde a mente nunca descansa. Notícias, redes sociais, opiniões alheias, comparações constantes. Tudo isso pesa, polui, sufoca. Muitas vezes carregamos tanto barulho dentro de nós que esquecemos como é viver em paz. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam que a mente é como um jardim. Se você não cuida, o mato cresce e toma conta de tudo. É exatamente por isso que, ao longo dessa série, vamos explorar 14 estratégias estoicas para desintoxicar a mente e encontrar clareza. Hoje, vamos falar das duas primeiras, e eu te garanto que se você colocar essas ideias em prática, sua vida começa a mudar imediatamente. A primeira estratégia é controlar o que entra na sua mente. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que, mais do que os fatos, é a forma como interpretamos e absorvemos o mundo que nos intoxica. Se você se alimenta de fofocas, notícias sensacionalistas, comparações de redes sociais e opiniões negativas, sua mente naturalmente ficará pesada. Assim como o corpo precisa de alimentos limpos para se manter saudável, a mente também precisa de um filtro. Pergunte a si mesmo: o que eu estou consumindo todos os dias? Será que as primeiras coisas que vejo ao acordar já estão poluindo minha mente? Comece a escolher com mais cuidado. Leia algo construtivo. Ouça algo que eleve sua visão de mundo. Conecte-se com pessoas que trazem clareza, não confusão. Você percebe o impacto daquilo que consome no seu humor e no seu foco diário? Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou filtrar melhor o que entra na minha mente. Esse simples compromisso escrito pode ser um divisor de águas na sua jornada. Lembre-se, o que entra define o que sai. A segunda estratégia é praticar a disciplina do silêncio. Sêneca escreveu: grande parte da fala é inútil, a melhor parte é silenciosa. E isso nos lembra de algo poderoso. Muitas vezes o excesso de palavras, opiniões e reações apenas alimenta a confusão mental. O silêncio não é vazio, ele é espaço, ele é clareza. Reserve momentos no seu dia em que você simplesmente não fala, não reage, não consome. Apenas exist. Observe sua respiração. Sinta seu corpo. Perceba os pensamentos sem se prender a eles. Quando você aprende a silenciar, percebe que a mente se reorganiza sozinha. O silêncio é como limpar a poeira de um vidro. De repente, você enxerga melhor o que sempre esteve lá. Eu sei que pode parecer difícil no início. Talvez você esteja acostumado a sempre ter um fone de ouvido, um vídeo de fundo, uma notificação chamando sua atenção. Mas comece pequeno. Experimente 5 minutos de silêncio por dia. Depois, aumente. Com o tempo, você vai perceber que esse hábito traz uma paz que nenhum estímulo externo pode oferecer. Se isso toca em você, compartilhe esse vídeo com alguém que vive em constante barulho mental. Muitas vezes, um simples convite ao silêncio pode transformar a vida de alguém. E aqui terminamos as duas primeiras estratégias estoicas para desintoxicar a mente. Mas o caminho não para por aqui. Existe algo ainda mais profundo, que vai além do silêncio e do filtro mental. Uma prática que os estoicos cultivavam diariamente para manter sua clareza e seu foco no que realmente importa. Esse será o tema do próximo episódio, onde vamos explorar a terceira e a quarta estratégia. Então, se você quer continuar essa jornada comigo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde a sequência dessa série transformadora. Até lá, reflita. O que você pode filtrar hoje e qual silêncio você pode criar amanhã? A terceira estratégia estoica para desintoxicar a mente é a prática do desapego do controle. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra constantemente de que uma parte da vida está em nossas mãos, mas a maior parte não está. E ainda assim, gastamos energia descomunal tentando controlar o incontrolável. Isso gera frustração, ansiedade e peso mental. É como se estivéssemos tentando segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escorre. Quando você entende que a sua paz depende apenas daquilo que está no seu alcance, você libera uma carga enorme de preocupações inúteis. Pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, haja com determinação. Se não depende, solte. Esse simples exercício é um antídoto para a poluição mental que o excesso de expectativas cria. O desapego do controle não é desistir, é inteligência emocional em sua forma mais pura. A quarta estratégia é a reflexão diária. Os estoicos tinham o hábito de, antes do dormir, revisitar o dia em pensamento. Sêneca recomendava perguntar a si mesmo: o que fiz hoje de bom? O que poderia ter feito melhor? O que evitei de errado? Essa prática é uma verdadeira faxina da mente. Em vez de acumular arrependimentos, dúvidas e autocríticas soltas, você cria um espaço de autoavaliação serena. Ao refletir, você organiza o que viveu, aprende com os erros e se prepara para o amanhã com mais clareza.
A reflexão não precisa ser longa, basta alguns minutos em silêncio ou até mesmo escrevendo em um caderno. Pense em como a mente fica depois de um quarto arrumado, leve, espaçosa, tranquila. Assim é o efeito da reflexão diária. Essas duas estratégias, juntas, funcionam como um filtro e um espelho. O filtro, porque você aprende a deixar de lado o que não está no seu controle. O espelho, porque você se enxerga de verdade e ajusta o seu próprio caminho. Imagine a tranquilidade de acordar sabendo que só se preocupa com o que pode mudar e que todos os dias revisita sua jornada, aprendendo sempre. Isso não é um sonho distante, é prática diária. E aqui chegamos ao fim dessa segunda parte. Mas a jornada de clareza mental não para aqui. Existe um próximo passo que os estoicos valorizavam profundamente, algo que fortalece não apenas a mente, mas também o caráter e que se conecta diretamente ao modo como lidamos com as dificuldades e tentações da vida moderna. Esse será o tema da continuação, onde exploraremos as estratégias 5 e 6. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Escreva aqui embaixo qual dessas duas práticas você vai começar hoje. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder a sequência. Pork Lamber. Se a mente só se liberta quando você decide treiná-la. A quinta estratégia estoica para desintoxicar a mente é a prática da disciplina do desejo. Epicteto dizia que não é o que acontece fora de nós que nos perturba, mas sim a forma como desejamos e interpretamos essas coisas. Muitas vezes a mente se intoxica porque ficamos presos a desejos excessivos. Queremos mais reconhecimento, mais dinheiro, mais atenção, mais status. E quanto mais desejamos sem medida, mais ficamos insatisfeitos. A disciplina do desejo não significa rejeitar os prazeres da vida, mas aprender a não ser escravo deles. Significa apreciar o que você tem sem viver na eterna expectativa do que ainda não chegou. Quando você regula o desejo, você se liberta da tirania do ainda falta. Você se torna mais leve, mais presente e menos refém da comparação. É um processo de higiene mental. Você limpa da sua mente a ideia de que precisa de tudo, quando na verdade precisa de muito pouco para viver bem. A sexta estratégia é a aceitação da adversidade como treino. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que cada obstáculo é uma oportunidade de exercício da virtude. A mente se intoxica quando enxergamos os problemas como inimigos, quando nos queixamos o tempo todo e resistimos àquilo que já está diante de nós. Mas quando você passa a ver cada dificuldade como um peso de academia, a percepção muda. A dor não desaparece, mas você a usa para se fortalecer. Uma crítica injusta? Treino de paciência. Uma perda? Treino de resiliência. Um imprevisto? Treino de adaptação. Essa mudança de mentalidade não é apenas filosófica, é profundamente prática. Ela remove da mente o veneno da vitimização e o substitui pela clareza da ação. É como respirar ar puro, depois de muito tempo em um ambiente fechado. Essas duas estratégias andam de mãos dadas. Quando você disciplina seus desejos, já não sofre pela falta do que não tem. E quando encara a adversidade como treino, já não se intoxica pelo que a vida coloca no caminho. Juntas, elas criam uma mente mais livre, menos vulnerável ao excesso e mais preparada para a realidade. E aqui terminamos mais um trecho dessa jornada. Mas a limpeza mental ainda continua, porque existe outro ponto crucial. A forma como escolhemos as nossas companhias e a maneira como nutrimos os nossos pensamentos diários, isso será revelado nas próximas duas estratégias, onde vamos explorar como o ambiente influencia diretamente a sua clareza mental. Se você está acompanhando essa série até aqui, me diga nos comentários qual dessas duas estratégias mais faz sentido para você hoje. E não esqueça, cada like, cada comentário e cada inscrição me ajuda a continuar trazendo conteúdos que fortalecem sua mente e sua vida. Então, se fizer sentido, se inscreva agora e continue essa caminhada comigo. A sétima estratégia estoica para desintoxicar a mente é a escolha consciente das companhias. Sêneca já dizia que passamos a ser como aqueles com quem mais convivemos. Se você se rodeia de pessoas que reclamam de tudo, que vivem intoxicadas por pessimismo, fofoca e comparação, inevitavelmente, esse veneno vai escorrer para dentro da sua mente. O contrário também é verdadeiro. Quando você se aproxima de pessoas que cultivam calma, disciplina e clareza, você naturalmente absorve essa energia. Escolher suas companhias não significa excluir o mundo, mas selecionar com sabedoria o que você permite que entre em contato direto com sua essência. Afinal, a mente é como um jardim. Se você deixa entrar ervas daninhas, logo elas sufocam as flores. Mas se cultiva boas presenças, a colheita será abundante. A oitava estratégia é a higiene dos pensamentos diários. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever todas as manhãs e todas as noites, revisando seus próprios pensamentos. Esse processo era como uma faxina mental. Nós também carregamos sujeiras na mente, pensamentos automáticos,
julgamentos, memórias dolorosas repetidas em excesso. O estoico não se deixa dominar por eles. Ele observa, anota, organiza e, se necessário, descarta. A escrita é uma ferramenta poderosa nesse processo, mas não é a única. Também podemos praticar atenção plena, exercícios de respiração, ou até criar momentos de silêncio, onde os pensamentos se acomodam e deixam espaço para a clareza. A higiene mental não é sobre nunca pensar em coisas ruins, mas sobre não deixar que elas fiquem paradas e se acumulem como poeira esquecida. Essas duas estratégias, escolher as companhias e limpar os pensamentos, se complementam. O ambiente externo influencia diretamente o interno, e vice-versa. Se você não filtra quem caminha ao seu lado e não organiza o que habita sua mente, o excesso se instala. Mas quando você pratica esse duplo cuidado, é como abrir as janelas de uma casa, ar fresco entra. A luz ilumina e o espaço fica mais habitável. E aqui chegamos ao fim de mais uma etapa dessa jornada. Mas ainda não terminamos. Existe outra camada essencial para a desintoxicação da mente: aprender a lidar com o tempo. Esse recurso tão precioso e ao mesmo tempo tão mal utilizado, esse será o tema das próximas estratégias, onde vamos descobrir como o estoicismo nos ensina a proteger e usar melhor o nosso tempo. E eu quero saber de você, qual dessas duas estratégias você sente que mais precisa hoje? Cuidar mais das companhias ou organizar mais seus pensamentos? Escreva nos comentários, porque compartilhar também é uma forma de clarear a própria mente. E claro, se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like e se inscreva, porque assim você me ajuda a continuar produzindo reflexões que fortalecem e inspiram. A nona estratégia estoica para desintoxicar a mente é aprender a proteger o tempo. Sêneca, em sua obra da brevidade da vida, nos lembra que a maior parte das pessoas não percebe que o tempo é o recurso mais valioso que possuímos. Muitos defendem suas riquezas, suas casas, seus objetos, mas desperdiçam sem pensar as horas e os dias da própria vida. Quando alguém pede nosso dinheiro, nós refletimos antes de ceder. Mas quando alguém rouba nosso tempo com conversas vazias, distrações intermináveis ou exigências desnecessárias, quase sempre entregamos sem resistência. Para o estoico, proteger o tempo é proteger a própria alma. Isso significa dizer não com firmeza quando necessário, significa valorizar cada momento como irrepetível. Uma mente intoxicada é muitas vezes o reflexo de um tempo mal gasto, um tempo entregue a coisas que não nutrem, não edificam e não transformam. A 10ª estratégia é cultivar a simplicidade. Marco Aurélio vivia cercado de poder, luxos e decisões grandiosas, mas em suas anotações pessoais insistia na ideia de viver de forma simples, focada no essencial. O excesso é um dos grandes venenos da mente moderna. Excesso de informações, de desejos, de compromissos, de comparações. O estoico aprende a cortar o desnecessário, para que a vida recupere leveza. Isso não significa viver sem prazer, mas sim, escolher prazeres saudáveis e sustentáveis. Simplificar não é empobrecer, é libertar-se. É olhar para as próprias necessidades reais e perceber que muitas das coisas que nos pesam são ilusões plantadas pela sociedade ou pelo ego. Quando a simplicidade é cultivada, a clareza mental floresce naturalmente, como a água que volta a ser límpida depois de deixar a poeira se assentar. Essas duas estratégias andam de mãos dadas: proteger o tempo e simplificar a vida. Afinal, não adianta guardar horas se você as enche de coisas supérfluas. Nem viver de forma simples se permite que seu tempo seja drenado por distrações constantes. O estoico sabe que a desintoxicação da mente exige disciplina em ambas as frentes. Escolher onde investir os dias e retirar o peso do que não serve mais. E aqui concluímos mais uma etapa. Mas a jornada ainda não acabou. Porque depois de proteger o tempo e simplificar, precisamos aprender algo ainda mais profundo: a fortalecer nossa mente contra os golpes inevitáveis da vida, transformando dificuldades em crescimento. Isso será o foco das próximas estratégias, onde o estoicismo mostra como até a dor pode ser um caminho de clareza. E, antes do irmos, quero deixar uma reflexão para você. Em que ponto da sua vida você sente que mais desperdiça tempo? E o que poderia simplificar hoje mesmo para aliviar sua mente? Escreve aqui embaixo, porque dividir essa consciência pode ser o primeiro passo da sua própria desintoxicação mental. A 11ª estratégia estoica para desintoxicar a mente é transformar a dor em aprendizado. Epicteto, que nasceu escravo e passou por inúmeros sofrimentos físicos e emocionais, nos ensinou que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado nasce da forma como reagimos a ela. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A mente intoxicada foge da dor, se revolta contra ela, deseja que o mundo seja diferente do que é. A mente clara, ao contrário, aceita o que não pode ser mudado e pergunta:
O que posso aprender com isso? O que essa experiência está me mostrando sobre mim mesmo? Quando você muda a pergunta, muda a experiência. A dor deixa de ser inimiga e se torna instrutora. E uma mente que aprende a extrair sabedoria da dor é uma mente livre, porque não depende de uma vida sem problemas para encontrar paz. A 12ª estratégia é cultivar o silêncio interior. Vivemos em uma era em que o barulho externo nunca cessa. Notificações, opiniões, comparações, cobranças, expectativas. Mas existe um ruído ainda mais perigoso: o barulho interno, feito de pensamentos incessantes, preocupações e diálogos mentais que nunca param. O estoico aprende a praticar momentos de pausa. Marco Aurélio, em meio às guerras e responsabilidades de um imperador, buscava instantes de recolhimento em si mesmo. Não era fuga, mas um retorno à sua essência. O silêncio interior não é ausência de som, mas presença de clareza. É quando você consegue observar os próprios pensamentos sem se prender a eles, permitindo que a mente respire. Essa prática pode vir por meio da meditação, da escrita reflexiva ou simplesmente de alguns minutos em silêncio consciente. Quando o barulho interno se acalma, a mente se desintoxica e a vida se torna mais leve e compreensível. Essas duas estratégias formam uma ponte poderosa. Transformar a dor em aprendizado nos liberta do peso do passado, e cultivar o silêncio interior nos protege do excesso de ruído do presente. Uma limpa as feridas, a outra impede que novas toxinas se acumulem. Juntas, elas abrem espaço para que a mente se fortaleça e se torne realmente clara. E aqui encerramos mais um passo dessa jornada. Mas ainda faltam duas estratégias fundamentais para completar as 14. A prática da gratidão consciente e a vivência do momento presente com intensidade. São elas que fecham o ciclo de desintoxicação mostrando que no fim, a clareza da mente não é apenas ausência de peso, mas presença de luz. E antes de seguir, quero perguntar: você já tentou transformar uma dor em aprendizado? Como isso mudou a forma de encarar a vida? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando por algo parecido. A 13ª estratégia estoica para desintoxicar a mente é praticar a gratidão consciente. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza está em valorizar o que já temos, não em buscar infinitamente o que nos falta. A mente intoxicada vive em um ciclo de comparação, sempre se sentindo menor diante dos outros, sempre acreditando que a felicidade está no próximo objetivo, no próximo bem material, no próximo reconhecimento. Mas, para o estoico, cada dia é um presente que não nos foi prometido. Quando você desperta e escolhe agradecer pelas pequenas coisas, o ar que respira, a comida que tem, as pessoas que te cercam, ou até mesmo pelas dificuldades que moldam sua força, você interrompe o ciclo de escassez mental e abre espaço para a abundância interior. A gratidão não é ingenuidade, é disciplina de treinar os olhos para enxergar o que já está diante de nós, em vez de viver escravo do que falta. Uma mente grata é uma mente livre, e uma mente livre encontra clareza. A 14ª e última estratégia é viver intensamente o momento presente. Marco Aurélio repetia a si mesmo: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O tempo escapa. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. A maior fonte de intoxicação mental está em viver preso ao que já passou ou ansioso pelo que ainda não chegou. O passado não pode ser mudado, o futuro não pode ser controlado, e só o agora está realmente em nossas mãos. Estar presente não significa abandonar responsabilidades ou deixar de planejar, mas sim mergulhar com atenção plena no que se está vivendo. Quando você come, coma de verdade. Quando conversa, ouça de verdade. Quando trabalha, entregue-se de verdade, porque a vida não acontece em outro lugar senão no presente. Viver o agora com intensidade é o antídoto final contra a mente fragmentada e sobrecarregada. Essas duas últimas estratégias fecham o ciclo de desintoxicação mental. A gratidão nos reconecta ao que já temos, nos livrando da sensação constante de falta. O viver presente nos ancora no que realmente existe, impedindo que sejamos arrastados pelas sombras do passado ou pelas ilusões do futuro. Juntas, elas completam a clareza que tanto buscamos. Chegamos ao fim dessa jornada pelas 14 estratégias estoicas. Mas, na verdade, esse fim é também um começo, porque a prática do estoicismo não está nas palavras que você ouviu aqui, mas nas escolhas que você fará quando este vídeo acabar. A pergunta que fica é: qual dessas estratégias você vai colocar em prática hoje? Escolha uma, só uma. E comece agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que também buscam clareza e paz interior. Porque no fim, todos estamos na mesma jornada de aprender a viver melhor. E lembre-se, a mente desintoxicada
não é aquela que não sente nada, mas aquela que sente o que deve sentir, no tempo certo, na medida certa. E essa é a verdadeira liberdade. Ao longo dessa jornada, caminhamos juntos por 14 práticas estoicas que não são apenas conceitos antigos, mas verdadeiros instrumentos de transformação. E agora, reunimos todas elas em um só fluxo, para que você carregue esse mapa na sua memória e no seu coração. A primeira lição foi separar o que está sob o seu controle do que não está. Parres simples, mas é um divisor de águas. Quando você para de gastar energia no que não depende de você, sobra força para o que realmente pode ser mudado. A segunda dica foi reduzir o ruído externo, limitando a influência da opinião dos outros, das redes sociais e das distrações modernas. Só assim, a mente encontra espaço para respirar. Em seguida, vimos que a terceira prática é aceitar a impermanência. Tudo muda, tudo passa. Quando você entende isso, deixa de se apegar de forma doentia ao que já não serve mais. A quarta foi praticar o silêncio interior, aquela pausa consciente que dá clareza no meio do caos. A quinta estratégia foi treinar a disciplina. Não disciplina rígida, mas a disciplina de quem sabe que liberdade real vem da ordem interior. Logo depois, veio a sexta: reduzir excessos. Lembrando que quanto menos somos dominados pelo supérfluo, mais nos aproximamos do essencial. A sétima foi exercitar a gratidão diária, não como clichê, mas como prática de perceber que já temos mais do que imaginamos. A oitava trouxe o poder da visualização negativa, refletir sobre a perda, não para sofrer, mas para valorizar o agora. A nona foi escrever para ordenar os pensamentos, hábito estoico que Marco Aurélio usava e que continua sendo um antídoto contra a confusão mental. A décima foi refletir antes de reagir, cultivando a pausa que impede que a raiva ou a ansiedade tomem o controle. Na 11ª, aprendemos sobre viver com propósito, alinhando ações com valores, porque clareza nasce quando você sabe para onde está indo. Na 12ª, a lição foi abraçar a adversidade como treino, vendo cada dificuldade como academia da alma. A 13ª nos lembrou do poder do memento mori, lembrar da morte, não como algo mórbido, mas como lembrete da urgência da vida. E por fim, a 14ª prática foi valorizar o presente, porque o único tempo que temos de fato é o agora. E aqui está, 14 estratégias, uma sequência de chaves que abrem portas internas. Mas lembre-se, nenhuma delas funciona se ficar apenas nas palavras. É na prática, no cotidiano, no erro e no recomeço, que a mente realmente se purifica e encontra clareza.